E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Wilson. Neste canal você vai rir bastante, aprender bastante, mas principalmente você vai ser edificado pela palavra de Deus. Bom, hoje nós estamos no terceiro dia da nossa oração no canal aqui, mas lá para o Nicolas já é o sexto dia. Antes de começar, antes da gente ir para o vídeo, eu gostaria de fazer um comentário em relação a um outro comentário que foi colocado lá no canal. Sinta-se à vontade de comentar, tá? No canal, mas esse comentário me chamou a atenção, porque o comentário diz o seguinte: olha, gostaria de saber o que o Senhor Jesus acha da idolatria. Ele colocou um ponto. Aí eu vou falar para ele o que o Senhor acha da idolatria. Então nós vamos dar dois versículos, ou duas posições, ou duas afirmações acerca do que o Senhor fala sobre a idolatria. A primeira delas está lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Faz o seguinte, olha: não terás outros deuses além de mim. Isso é Deus falando. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Então o Senhor está mencionando que a gente não deve fazer imagens para adoração. E aí nós vamos lá em Gálatas. Gálatas fala o seguinte: Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, fala que porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, respondendo a sua pergunta, quem é idólatra, quem comete essa idolatria de adorar a outras imagens, adorar pessoas, adorar, enfim, do que você está falando aí, realmente ela não herdará o reino de Deus. Aí você menciona aqui, ó, idolatrar político vale? Claro que não. Você não pode idolatrar nem político, nem cantor. Você não tem que idolatrar ninguém, nem pastor. Você não tem que idolatrar ninguém. Você tem que idolatrar somente a Deus. É só a Deus que você tem que dar adoração. Entretanto, você precisa honrar a quem merece honra. Você precisa reconhecer o poderio de Deus sobre a vida daqueles que o Senhor levantou para ser o atalaia dele em determinados locais. Então nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito na vida do Nicolas. Eu estou falando de mim, tá? Claro que tem outras pessoas, mas aí eu estou falando para você de mim, de outras pessoas mais que não idolatram, mas sim dão honra àquele que merece honra. E o Nicolas merece ser honrado pelas atitudes que ele faz, por defender os seus princípios cristãos. E aí você menciona assim, olha, usar o nome de Deus para benefício próprio, como obter votos, vale? Bom, no livro de Salmo vai mencionar o seguinte: aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, como o Nicolas é um temente ao Senhor, é um jovem que nasceu no berço evangélico e comunga sua fé, e ele declara sua fé em Jesus Cristo, como Deus direcionou ele para a política, não poderia ser diferente ele chegar na política e se esconder mencionando que ele não era um cristão, muito pelo contrário. Aí que ele tem que declarar realmente aquele que ele acredita, que é o nosso Deus, nosso Jesus. Então, ele automaticamente fazendo isso, ele está declarando quem ele acredita. Então eu não vejo ele colocando o nome de Deus para obter voto, muito pelo contrário, ele declara a sua fé, ele menciona que ele é cristão, mas os princípios que levaram ele a exercer a política, a ter a quantidade de voto que ele teve, tem a ver com princípios, aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita. É claro que a sua fé é o seu colchão, é aquilo que norteia a vida dele, mas os princípios dele, aquilo que ele colocou, que ele acreditaria, que são os princípios cristãos, que é a defesa da família, é a defesa dos valores da família, e é isso que ele acredita. É isso que fez com que ele fosse o deputado mais votado do Brasil. E isso incomoda realmente, eu sei que incomoda. É que, já imaginou se os cristãos não estivessem lá na Câmara?
dos Deputados? Já imaginou se não tivesse cristãos na Câmara dos Vereadores? Já imaginou se não tivesse cristãos evangélicos defendendo a família, defendendo os valores? Como estava o Brasil? Eu vou te falar o seguinte, olha, no livro O Brasil Não É Para Amadores, se você quiser obter um exemplar, vou deixar o link na descrição, você pode escolher a loja lá, a livraria que você quer comprar. Mas lá no livro, no capítulo 6, vai dizer o seguinte, olha, para combater a corrupção no Brasil, são necessárias mudanças em todos os níveis da sociedade. É importante que a população esteja informada e envolvida na política, pressionando seus líderes para que sejam honestos e transparentes em suas ações. Meu amigo, vou te falar com você um negócio. Por muito tempo, a sociedade ficou cega em relação à política, mas agora ela acordou. Então, não só nós como cristãos, mas você também tem o direito de se manifestar. Você é livre para falar, você é livre para manifestar o seu pensamento. Se você tivesse os fundamentos cristãos, realmente você não estaria pensando desta forma. Porque todos aqueles que reconhecem o Nicolas Ferreira como um atalaia de Deus, que Deus está levantando, eles reconhecem o que ele está fazendo, meu amigo, nenhum deputado até hoje fez. Sabe por quê? Levantaram um clamor de 21 dias de oração e jejum por uma nação. Qual foi o dia que você viu um deputado fazendo isso? Só me responda. Não precisa nem me responder. Só pense aí. Então, realmente nós precisamos orar 21 dias pela nação. Então, espero que eu tenha esclarecido em relação ao que você indagou. Bora pro vídeo? Bora lá, bora pro vídeo, que o vídeo hoje vai estar top demais. O vídeo de hoje é com o Padre Christian, tá? Olha para você ver como é que o Nicolas é. Se ele fosse realmente uma pessoa totalmente fechada, ele não daria oportunidade para um padre estar orando, porque ele é um evangélico, mas ele declara Jesus Cristo. E a família que declara Jesus Cristo, tanto os evangélicos quanto católicos, enfim, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam na família, que acreditam que os valores da família não podem ser perdidos, principalmente com o que está acontecendo. Então, oremos pela nação. Se você está chegando hoje, tem uma playlist, vai ter uma playlist com todos os dias de oração. Nós vamos fazer, o Nicolas está fazendo lá, nós vamos fazer aqui no canal também 21 dias. Todos os 21 dias vão estar na playlist, todos os convidados do Nicolas Ferreira. Então bora lá para ver o padre? Tamo junto. Fala pessoal, boa noite aí a todos. Estamos aí no 6º dia dos 21 dias. Como é que tá sendo aí o jejum? Para mim tá difícil. Depois da janta, então, e do almoço, falar para vocês, viu? A vontade que dá de comer um docinho é absurda. Mas, vale a pena, né? Realmente, quem faz né, o propósito de eliminar alguma coisa, ele precisa... E é nessas horas que aparece gente para ti, por exemplo, tá fazendo para doce. Mas quando você faz de carne, você é convidado para churrasco, quando você faz de algum suco, bebida, enfim, você, né, não quero beber refrigerante nem suco, só água. Aí você, naqueles dias, é o que você mais vai dar vontade de fazer, tomar refrigerante ou beber suco. É assim, porque aquilo que você faz como propósito, ele precisa doer na sua carne. É isso aí. Para poder fortalecer o nosso espírito. Amém. E hoje, espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Já estou com a minha aqui. Estou com uma estrutura muito boa aqui, sabe? Por isso que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque é uma tábua de passar roupa. Mas estou muito feliz aí, né? Com tudo que Deus tem feito, né? Amém. Vamos lá. Você está com a sua Bíblia aí. Eu vou pedir para que você abra aí a sua Bíblia em Mateus 7, versículo 7 também, tá bom? Então abre aí, Mateus 7, 7, beleza? Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui o Padre Christian e uma dupla sertaneja crente, gospel, né? Gospel assim, de cristã, né? Glória a Deus. Uma dupla sertaneja aí cristã,
Álvaro e Daniel, né? Eu acho que é isso mesmo, Álvaro e Daniel. Daqui a pouquinho eles vão estar com a gente aí, tá bom? Vai lá, então você já está com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É engraçado, né, porque parece que é o Temer falando aqui, né, dar-se-vos-á, abrir-se-vos-á, né, ele usa muito isso, mas glória a Deus, né, na verdade, se o Temer fala bem é porque com certeza a Bíblia fala melhor aqui. Jesus aqui ele incita, né, você a orar. Então a Bíblia deixa bem claro aqui, né, que você precisa buscar. E ele te dá, né, uma promessa, ele te dá uma palavra de que você vai achar. A Bíblia fala: quem bate, né, quem busca encontra, quem bate vai se abrir a porta. Então saiba que tem muitas pessoas aí, né, que tem uma busca, né, por Cristo, mas elas não buscam, então elas não encontram, elas não batem e por isso que não está abrindo. Então há uma ação sua perante isso, né? Eu não preciso nem dizer, né, a necessidade, principalmente de hoje, da gente orar pela nossa nação. Estive lá agora, ali no plenário, né? Passou-se a reforma tributária e isso, querendo ou não, por mais que você não esteja sabendo do que está acontecendo, enfim, isso irá impactar todo e qualquer brasileiro, tá? Por isso que você precisa estar atento à política. Lembra do que mencionei aqui do livro? Você precisa estar atento à política. Por quê? Porque você precisa saber aquilo que está sendo votado lá, se vai ter um impacto na minha, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Porque talvez você já está, né? Já tô avançado de idade, daqui a pouco eu vou embora. Mas e os seus filhos, os seus netos? E a sua geração que vai ficar? Ela não merece ter um Brasil, ter um país top? Você acha que não? Então, nós precisamos estar atentos à política, nós precisamos nos envolver com a política. Você precisa cobrar do seu deputado, você precisa cobrar do seu senador aquilo que ele é o seu representante, ele que representa você lá. Então é isso. Independente se você é pobre, rico, classe média, branco, negro, pardo, azul, amarelo, enfim. Então a gente precisa realmente orar, né, para que as coisas deem certo. E eu peço para que você entenda que isso não é um pedido de qualquer um, é um pedido de Jesus, incitando a gente a orar, tá bem? Amém. Então eu vou orar aqui para a gente começar, tá? E assim vou chamar aqui o Padre Christian, tá bom? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço pelo teu amor. Amém. Te peço, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade aqui entre nós. Amém. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa falar aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente deseja. Amém. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade aqui entre nós, nos dê paz no nosso coração, perdoa nossos pecados, ó Pai, nossas falhas, ó Pai, os nossos erros. E que, Senhor, a única pessoa que a gente entronize o nosso espírito agora seja com o Senhor. Essa é a minha oração, eu te peço, eu abençoe a vida do Padre Christian, do Álvaro, do Daniel, que tudo aqui, ó Deus, seja direcionado, ó Deus, para o Senhor. Eu consagro esse momento aqui agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Não posso deixar de esquecer, tá? De pedir para você aí desligar aí, né? Olha que engraçado, né? Um comentário de um cara aqui. Para de mimimi, cara. Seja homem. O Brasil já era. A pessoa acha que pedir, orar para Deus é mimimi. Teve um outro que comentou ontem, falando que era para de blá blá blá. Gente, bom, você vê que um comentário desse realmente é uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com Deus, que não tem nenhuma vida com Deus. Porque se ele tivesse vida com Deus, ele entenderia o que é o processo de uma oração. O processo de oração é você entronizar ao Pai e você clamar ao Pai. Mas essas pessoas, elas não entendem o que é isso. Mas eu e você entendemos. E dizer que o Brasil já era. Graças a Deus é um de 35 mil pessoas aqui. Tenho certeza que esse não é o pensamento, o coração que nós estamos envolvidos aqui, né? Se eu te convido, né,
para que você fique aqui na live, para que você ore com a gente, porque sabe por que você não está encontrando? Porque você não está buscando, tá? Ah, Nicolas do Brasil já era. Meu amigo, essa aqui não é minha casa, tá bom? Eu vou fazer o máximo para poder realmente essa casa ficar melhor. Mas essa aqui não é a minha casa. E talvez a ansiedade que você tem de dizer aí que o Brasil não tem jeito é porque você não tem buscado no local certo, você não tem batido nas portas certas, tá bom? Bater na porta do ser humano, eu tenho certeza, né, que você vai se cansar. Bateu, nunca foi respondido, né? Na porta da política, na porta, né, na porta do relacionamento, na porta de tudo, de vícios. Mas pode ter certeza que a gente está batendo aqui na porta certa. Quem está abrindo a porta não é um homem qualquer, né? É o Senhor. É isso, é sobre isso. Quem entende isso, meu irmão, ele bate sempre na porta certa, porque se você bater, vai abrir. Se você clamar, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te ouvir. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas nós estamos clamando aqui por um Brasil, por um macro, sabe, meu irmão? Nós estamos clamando aqui pela nossa nação, para que os seus filhos, para que você tenha um lugar, sabe, meu irmão, onde que você tenha o direito de falar, você tem o direito de ir e vir. É isso que nós estamos fazendo, clamando para que o Senhor tenha, sabe, misericórdia de nós, misericórdia daqueles que ali estão no Congresso, dos ministros, enfim, do nosso presidente, dos nossos deputados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então deixa eu chamar aqui o Padre Christian. Deixa eu... Beleza? Deixa eu ver, ele tá entrando. Opa! Olá, Nicolas! Deus abençoe! Boa noite, Padre Christian. Como é que você tá? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Olha, abraçando aí o Nicolas, quero abraçar a todos os 40 mil que estão conosco agora para orarmos. Esse versículo que o Nicolas iniciou a live tem tudo a ver com a vida daquele que crê. Nós sabemos a quem buscamos, nós sabemos onde devemos bater e nós sabemos em quem colocamos a nossa fé. A nossa esperança, ela vai muito além do que apenas um esperar. Nós esperamos porque temos certeza que aquilo que esperamos já é realidade no coração de Deus. É por isso que oramos, Aleluia. É por isso que cremos, é por isso que jejuamos, é por isso que estamos unidos como uma só família, clamando sobre nós as bênçãos e as graças do céu. É isso, é sobre isso, meu irmão. Todos temos que estar unidos, independente de religião. É independente, nós estamos buscando o Senhor, a direção do Senhor, unidos em oração, em clamor, em súplica. Entende, meu irmão? Que você possa compartilhar aí, meu irmão, esse vídeo, para que mais e mais pessoas possam aderir a isso, aderir a essa busca, a esse clamor por este Brasil. Amém? Amém. Padre Christian, quero te dar boa noite, tá? Te agradecer aí por você ter aceito esse convite. É uma alegria realmente te receber aqui. É diferente, né? Quando a pessoa realmente ela tem um coração voltado para o reino. As palavras entram no nosso coração de uma forma diferente. Eu vejo isso em você. Obrigado, tá? De verdade mesmo. A gente conseguiu se encontrar por segundos ali no aeroporto, né? Aeroporto. Amigos, eu falei, Padre Christian. A gente só se abraçou ali, já foi para os compromissos, mas que bom, né, que você teve esse tempo aí para a gente poder ouvir, né, uma palavra, né, a sua, para a gente poder também orar também pelo nosso país, né, e dizer que nessa guerra, né, espiritual que nós travamos, nós temos de fato um inimigo em comum, né, um inimigo das nossas almas, um inimigo que quer roubar a nossa comunhão com Cristo, e infelizmente a gente vê muitas pessoas, né, deixando de lado o que Jesus aconselhou, né? Jesus incita a orar e ele é aquele que nos criou, ele é aquele que conhece o nosso íntimo, é ele que criou o mundo, criou os céus e a terra, os mares, e a gente escuta todo mundo, menos o nosso Criador. Isso Aleluia. É um sinal de que a gente realmente está ouvindo a pessoa errada, né? Eita. Eu queria que você tivesse liberdade aqui para poder falar, para depois encaminhar para a Aleluia. oração.
Fique extremamente à vontade aqui. Glória a Muito Deus. obrigado. Mas você falava muito Seja usado, Padre. Seja usado em nome de a Jesus. respeito dessa vida de oração. Aqui no início, eu quero fazer apenas duas colocações. Primeira é que as pessoas, algumas, têm uma visão míope sobre aquilo que é oração. Parece que a oração, ela substitui um remédio do bem-estar. Quando eu quero estar bem, se eu estou bem, eu não rezo. Se eu estou mal, então eu rezo para que eu esteja bem. E quando eu volto a estar bem, eu deixo de rezar. Há um doutor da igreja, muito conhecido, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que a oração, ela nos surpreende à medida que nós entramos na oração com o coração e com as mãos abertas. Ou seja, eu não posso estar na presença de Deus como eu vou ao supermercado, com uma lista de intenções e de compras. O Senhor, ele quer apenas uma coisa, o nosso amor. Nós tivemos no domingo agora, na nossa igreja, a celebração de Pedro e Paulo. E o texto lido, e que eu refleti com os fiéis, é quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Jesus tinha para Pedro muitos sonhos, muitos projetos, mas Jesus não perguntou para Pedro absolutamente nada. Jesus perguntou apenas uma coisa: Pedro, tu me amas? Olha que Pedro disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É como se Jesus dissesse para ele: tá bom, isso basta. Eu quero o seu amor, o resto é consequência do seu amor. Nós repetimos muito alguns versículos, mas nem todas as pessoas entendem bem. Há muitos que dizem: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. E é uma verdade. Mas a pergunta é: como é que Cristo me fortalece? Onde que Cristo me fortalece? Como eu me sinto fortalecido por Cristo? Não há outro caminho. É o caminho da oração. É uma vida de oração. É uma vida de espiritualidade. Uma vida de busca de santidade. Isto é algo diário. Mais do que comida, mais do que banho, é necessário uma vida de oração. É o que ele falou aqui, só rapidinho, porque ele fala que é um exercício diário, meu irmão. Oração é um exercício diário. Você começa orando um pouquinho e aí você vai aprofundando, 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 aprofundando cada vez mais. É aquela visão que Ezequiel teve, uma das visões que Ezequiel teve. E o Senhor manda que ele entre no lago e meça, né, 1000 côvados, 500 metros. Depois dele medir 500 metros, ele entra, dá só lá embaixo, nos calcanhares. Depois dá nos joelhos, depois dá aqui nos lombos, enfim. A cada medida que ele ia entrando, ele ia tendo mais profundidade, mais conhecimento, né? Um mergulho nas coisas espirituais. E é isso que Deus quer para a sua vida, que você mergulhe nas coisas espirituais, cada dia mais, devagar, mas indo, sabe? E à medida que você vai indo, você vai aprofundando mais e mais. É diário. De intimidade com Deus. E aqui o Senhor nos surpreende. Que quantas e quantas vezes nós rezamos para que Deus faça a nossa vontade. E a oração é o contrário. Quanto mais você quer fazer a vontade dele, aí é que você quer rezar. Nós não rezamos para que ele seja o nosso servo. Nós somos servos dele. Então, Aleluia. quanto maior é a missão, quanto maior é o desafio, quanto maior é a batalha, maior deve ser a nossa vida de oração. Não para que Glória ele a me Deus. satisfaça, mas que eu consiga satisfazê-lo com a minha vida. Esse é o Aleluia. primeiro ponto. Um segundo ponto muito interessante é que as coisas mudam. Quantas e quantas vezes, isso cabe a mim, com certeza o Nicolas, você que está conosco, a gente entra no momento de oração porque precisamos de Deus. Porque precisamos de Deus. Sabemos que as pessoas não podem nos dar, por mais que elas nos amem, aquilo que só Deus pode dar. Mas Eita. Deus, ele é maravilhoso e ele muda as coisas. Porque eu já entrei muitas vezes na oração para pedir a Deus algo e a oração terminou com Deus me pedindo algo. Ou seja, ele mudou as coisas. Eu fui pedir, é ele quem me pediu. E a única... Ah, não, isso aí realmente, meu, você já entrou para oração, para clamar ao Senhor. Por exemplo, você entrou para clamar ao Senhor por algo seu, algo pessoal, e você estava chorando, você estava destruído por este algo.
Mas aí o Senhor vira para você e fala assim, vai ali do outro lado ali, vai lá e entrega para aquele irmão, dá um abraço nele, fala com ele que eu o amo. Você está clamando ao Senhor por você, mas o Senhor te dá um direcionamento para você, todo machucado, todo destruído, ir lá para ser bênção na vida daquele outro irmão. É disso que ele está falando, glória a Deus. A única coisa que ele me pede é que eu o ame do fundo do meu coração, com toda a minha força, com todo o meu pensamento, com todas as minhas atitudes, com o meu testemunho de vida, agradando a Deus acima de tudo e acima de todos. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, a tendência é você ir se desligando das coisas que perecem. Eu digo muito que felicidade sem Deus tem data de validade. Ou Aleluia. seja, tem início, tem meio e tem fim. Aleluia. Felicidade completa, felicidade eterna, felicidade de dentro para fora, nós só encontramos em Deus. Por isso, a oração, ela é essencial. E precisamos acreditar, precisamos crer que aquele que procura, ele vai achar. Aleluia. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Glória aquele a que Deus. busca, ele vai encontrar. Glória a Geralmente, Deus. muitos desistiram da oração porque rezaram de um jeito particular e de um jeito para satisfazer o próprio ego. Penso que a primeira atitude que um orante deve ter, que um crente deve ter, é dizer a Jesus, eis-me aqui. Uma oração que gosto muito, e isso é comum a todos nós, foi a resposta de Maria ao anjo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se. Muitas vezes nós não queremos o faça-se. Nós pedimos tantas coisas, mas o verbo principal é, Senhor, eu sou argila nas tuas mãos. Tu és o oleiro. Eu não tenho querer. O querer é teu. Eu quero fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Eis aqui o teu servo, faça-se. Eu penso que esta oração, por menor que seja, ela tem um grande valor a Deus, porque dá a Deus, pelo que o Nicolas dizia no início da live, liberdade. Nós devemos deixar as mãos de Deus livres para que Ele haja com sabedoria e com excelência na vida de cada um de nós. E para quem não sabe rezar, imite os apóstolos. Eles chegaram para Jesus e pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Como que eu aprendo a orar? Como eu aprendo a andar de bicicleta? Você não vai ler um livro teórico sobre andar de bicicleta. Você pode saber de cor. A hora que você subir na bicicleta, você vai cair, você vai calar o joelho, você vai subir de um lado, cai do outro. Como que aprende a andar de bicicleta? Andando. Como que eu aprendo a orar? Orando. Começando com simplicidade, começando com coisas leves e passando para águas mais profundas. E quero encerrar essa minha fala, Nicolas, como historinha, que quem me ouve sabe que eu conto muita parábola. Tá tão bom que eu pedi para você continuar. Glória a Deus, verdade. Só uma historinha. Tem uma Glória historinha, a Deus, meu Deus, que a mãe estava fazendo a sua oração da noite. E uma criança bem pequenininha viu a mãe rezando e perguntou, ô mãe, a senhora está fazendo o quê? E a mãe, que era uma mulher de Deus, respondeu, eu estou conversando com o papai do céu. Você, quando crescer, você vai também aprender a conversar com o papai do céu. E a criança disse, mas eu queria falar com o papai do céu, é hoje. A mamãe, mas você ainda não sabe rezar. Mas depois, mamãe vai te ensinar uma oração. E a criança vai para o quarto, a mãe vai para a cozinha, e a mãe notou que a luz do quarto da criança permanecia acesa. Ela falou, mas toda noite ela deita rápido? Aí a mãe chegou na porta, viu a criança ajoelhada, com a mãozinha posta na cama, e rezando em voz alta assim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. A mãe falou assim, filha, pare de brincar com as coisas de Deus. O que você está fazendo? Não me xinga não, mamãe. Eu estou rezando, está rezando nada. Eu escutei, você está soletrando o alfabeto que você já aprendeu na escolinha. Não, mamãe, é porque eu fiz um trato com o papai do céu. Eu falei com ele assim, ô papai do céu, eu não sei rezar ainda. Então vou fazer o seguinte,
Eu vou mandar as letrinhas para o senhor faz a oração. E a pergunta top. Deus aceitou ou não? É claro que Deus aceitou, Glória a Deus. porque Deus não olha aquilo que sai dos Aleluia. lábios, Deus olha o que sai do nosso coração. Meu Essa Deus. é a oração Essa das aí, orações. você A oração pegou? que ama, a oração que compromete, a oração que é pura. Essa haverá de agradar o coração de Aleluia. Deus e trazer para nós grandes milagres. Amém. Amém, Padre. Que palavra, tá? Que Glória palavra. a Deus. Muito obrigado mesmo por isso. Essas lives aqui, né, pessoal, deixar bem claro, ninguém aqui se coloca num patamar acima, tá? Eu simplesmente Amém. estou fazendo com que os instrumentos que estão nas minhas mãos alcancem mais pessoas, né? Da Aleluia. parábola dos talentos, eu jamais poderia, né, pegar um talento meu e esconder e dizer, não, eu vou esconder ele aqui para não poder perder, sendo que, na verdade, eu devo multiplicar esses talentos. Aleluia. Então, saiba que eu também sou muito abençoado, né? Isso fala muito ao nosso coração, tenho certeza também, né, que no coração do Padre também fala muito, porque toda hora que você edifica alguém, tenho certeza também que você é edificado também com a palavra. E as orações, Padre, querendo só fazer um breve comentário, de utilizar muitas vezes Deus como se fosse um paraquedas, né? C.S. Lewis fala isso, a gente só utiliza ele quando está em momentos de perigo, né? E as orações da mesma forma, olha, estou em perigo, estou caindo, abre. Chegou no solo, já nunca mais usa, porque, digamos, você está seguro. E muitas das vezes, as orações, né, eu já fiz orações perigosas na minha vida, né? De realmente dizer para o Senhor o seguinte, olha, se o necessário para eu voltar a chegar, né, a Ti, para que a gente tenha o mesmo relacionamento que eu tinha, né, outrora, para que o Senhor faça de qualquer maneira, não importa se for através da dor, não importa através se for do sofrimento, isso não pode impedir de eu olhar a realidade, de eu ter um relacionamento contigo. E C.S. Lewis fala isso, né, de que a dor é o megafone de Deus para o mundo surdo. Então, se a sua oração, por exemplo, você está pedindo por um coração mais amoroso ou mais paciente, Deus vai te dar oportunidades que tiram a sua paciência para você exercer a paciência. Porque você exerce a paciência em um momento onde você não precisa ser paciente. Né? Senhor, eu preciso ter um coração que perdoa mais. Então, Deus vai te dar uma oportunidade que você perdoe. Porque perdoar o perdoável não é perdão. Você tem que perdoar o imperdoável. Então, que as nossas orações, elas realmente sejam direcionadas para nos mudar e não mudar a Cristo. E Deus, ele leva a gente, ele nos leva para campos que vão ser campos de batalha. Ele pode te levar para lugares para que você possa ser tratado em algumas áreas. E o problema da gente é que naquele momento em que Deus está tratando, que Deus está direcionando a gente, o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Então, quando o Espírito de Deus ele nos conduz para algum lugar, naquele primeiro momento a gente fica meio atordoado. E a gente não sabe o porquê que a gente está sendo direcionado. Mas quando o Espírito ele te guia, o Espírito ele te leva, é aquele mesmo Espírito que te levou, é o mesmo Espírito que vai estar com você todos os dias de aflição. Todos os dias ele vai estar com você, porque é ele que te conduz, e é ele que te tira, e é ele que te leva, e é ele que te guarda, e é ele que te protege. É esse mesmo Espírito. Para que elas nos mudem, independente daquilo que o Espírito Santo nos responda, que a gente saiba obedecer. Eu acho que é aí que está a grande palavra de hoje, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta também irá se abrir. Né? Tudo isso com muita obediência. Amém? Amém. Verdade. Amém. Padre, se o senhor, daqui a pouco já vou chamar a obra de Daniel, né, puder orar por nós, né, pelo nosso Brasil. E quando a gente fala muitas vezes orar pelo nosso Brasil, as pessoas assimilam isso à política, né, assimilam isso a simplesmente uma questão de nação, no sentido territorial, talvez, de povo. Mas eu realmente orar pelo nosso país passa
para a gente orar por corações obedientes, Aleluia. por orar por corações que desejam a oração, por orar, né, pelos dois pontos, né, que você disse a respeito da oração, para não simplesmente, né, mudar Deus, mas nos mudar. Aleluia. E dessa maneira nós também estaremos mudando aí o nosso Brasil. Então agora eu te peço, né, eu vou fechar aqui os comentários aqui para você que está nos vendo, não ficar entretido aí, não perder a sua atenção. E você realmente fechar os seus olhos. Talvez você não teve um dia hoje muito agradável, né? Você talvez teve um dia hoje bastante corrido. Eu mesmo tive hoje um dia bastante cheio. E esse aqui é o momento, né, para você falar com Deus, para você exercitar a sua oração. E talvez se você não saiba, né, aí como orar, fala o abecedário aí, ou se não escuta, né, a oração. O Padre Cristo aqui vai ser melhor e você vai aprender. Aleluia. Né? Vamos concentrar também, em nome de Jesus, que nada te atrapalhe agora, que a gente possa, sabe, entronizar ao trono da graça, que a gente possa mesmo ter reverência aí naquilo que vai ser clamado, sabe? Que a gente possa estar unido em oração, independente de qual religião você seja, meu irmão, mas que nós estejamos unidos em oração, que a gente possa, sabe, unir, ter um elo aqui, tudo que é ligado aqui na terra vai ser ligado no céu a partir de agora, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, concede nessa oração também conosco aqui, em nome de Jesus. Eu estava aqui para orar junto. Muito bem, gente. Eu vi aí quando eu coloquei Deus abençoe, todo mundo amém, Padre Cristo. Acho que tem muitos aí que já me seguem, né? Muitos não me conhecem ainda, estão tendo o prazer de conhecer, e alguns que me seguem estão conhecendo também o Nicolas. O meu trabalho como padre, além de tudo aquilo que envolve a vida de um sacerdote, eu trabalho muito com eventos pelo Brasil afora, com famílias e com casais. Não que eu busquei isso, foi acontecendo. Então a maioria de eventos que eu prego hoje ou é para casais, né, para ter um casamento realmente abençoado, ou para as famílias. Então quando eu recebi o convite, eu não estava nem em Minas Gerais, mas chegou aqui na minha assessoria, a Patrícia me enviou, padre, estão te convidando para uma live oracional. Eu nem sabia, assim, como era. Eu falei, não, se é para rezar, eu posso. Tem que ver uma data que eu esteja lá. Depois eu falei, olha que legal, é o Nicolas. Aí eu gostei, não é? Quer dizer, oração sempre cabe. Então, quando eles me falaram assim, padre, nós vamos rezar pelo Brasil. Eu penso que esse Brasil, uma ação de Deus, ela começa na nossa família. Se a nossa família não dobrar os joelhos, não vai adiantar você rezar para o Brasil. Porque o macro, começa na sua casa. Começa no micro. Quando você está mudando o pequeno, esse pequeno ele vai crescendo, crescendo, e ele toca a vida de todos. Eu não posso salvar todas as famílias do mundo, mas eu posso salvar a minha família. Talvez eu não possa evangelizar as famílias do Brasil inteiro, mas eu posso ser um testemunho de Jesus na minha família. Então essa oração que eu quero ministrar agora em favor da nossa nação, do nosso Brasil, que seja principalmente em favor das nossas famílias, em favor da sua casa. Eu digo muito, nós devemos ser para o Brasil o que nós somos em casa. Nós devemos ser na rua o que nós somos em casa. Nós devemos testemunhar na rua os ensinamentos, o amor, o testemunho dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Vamos pedir ao Senhor que derrame a sua misericórdia neste momento sobre todos nós que aqui estamos reunidos, sobre o nosso Brasil, sobre o seu estado, sobre a sua cidade, sobre a sua casa, e abençoando toda esta nossa nação. Nós queremos rezar de maneira toda especial pelas nossas casas, pela sua casa. Pai de infinita bondade, estou consagrando ao Senhor a minha casa, este lugar que moro, junto com os meus familiares. Muitas casas se tornam lugares de brigas, disputas por heranças, dívidas financeiras, muito choro e sofrimento. Algumas casas, Senhor, são cenários de adultério. Outras se transformam em lugar de ódio, de vingança, de prostituição, de pornografia, de roubo, falta de respeito, doenças do corpo, da alma, mortes e até aborto.
Às vezes, enquanto a casa é construída, alguém, pelos mais variados motivos, amaldiçoa os donos ou o material de construção. Isso não é bom para o lugar em que vivemos. Por isso, Senhor, retira tudo isso do nosso lar. Retira, Senhor, tudo isso da nossa casa. Nós renunciamos isso em nome de Jesus. Se alguém jogou alguma palavra de maldição, seja no terreno, nos materiais de construção, na nossa casa ou na nossa família, que tudo isso seja quebrado agora, para a honra e glória do teu nome. Eu sei, Senhor, que o inimigo se aproveita destas situações para minar a paz na nossa família, para tirar a nossa convivência, o nosso amor. Mas nós sabemos que tu tens poder para expulsar todo o mal da nossa casa. Por isso eu te peço que o demônio vá direto aos teus pés e não volte nunca mais a atormentar a minha casa. Hoje, Senhor, eu tomo a decisão de consagrar a minha casa a ti. Aleluia. Peço, assim como foste a casa dos noivos em Caná da Galileia, e ali fizestes o teu primeiro milagre, venha hoje à minha casa e expulse todo o mal que possa estar nela enraizado, e as possíveis maldições nela impregnadas. Sim, Senhor, expulsa todo o mal da minha vida, da minha família e da minha casa. Por favor, Senhor, expulsa agora com teu poder toda falsa enfermidade, o espírito da separação, o adultério, problemas financeiros, os espíritos malignos da agressividade, da desobediência, dos bloqueios afetivos e familiares, toda e qualquer consagração, feitiço, invocação de morto, simpatia, uso de cristais, todo tipo de vulto e barulho que escutamos na nossa casa. Que esses males sejam expulsos agora deste lugar, em nome de Jesus, e que não volte nunca mais. A tua palavra diz, Senhor, que a porta que Deus abre, homem algum fecha. E a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então abra, Senhor, para nós a porta da bênção, a porta da saúde, a porta do trabalho, a porta da obediência, a porta da humildade, a porta da pureza. E fecha, Senhor, a porta das drogas, da separação, da inveja, da maldade, da contaminação espiritual. Que os anjos de Deus venham morar conosco. Que cada quarto, sala, banheiro, cozinha, corredor, área externa sejam agora habitados por eles. Que nesta casa seja uma fortaleza habitada e protegida por Deus. Que possamos dizer e professar todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estar abençoando a minha casa, por estar abençoando a minha família, porque na minha família e na minha casa é que começa o nosso país, a nossa nação, e abençoando as nossas famílias, e sendo famílias verdadeiramente cristãs, nós teremos também uma nação abençoada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu e minha casa serviremos unicamente a este Senhor. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus, receba na sua casa, receba a vitória, receba o renovo de Deus, receba a restauração no seu lar. Este lugar aí será um templo de habitação, um templo de habitação do Senhor. Você e sua casa servirão a Deus em nome de Jesus. Amém, Padre. Glória a Deus, Padre. Por essa oração, glória a Deus pela sua vida. Poxa, fervorosa. Eu sempre me pego pensando nisso, né? Se cada um, né, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, a gente muda o nosso país.
Amém. Porque a gente não pode simplesmente trazer algo genérico para macro, né? Ah, eu vou resolver a empresa, vou resolver a política, vou resolver sabe? Sendo que a nossa família, né, que é o nosso menor núcleo com maior nível de laços, a gente acaba deixando de lado. E por fim, para poder chamar o Álvaro Daniel, para poder trazer um louvor aqui para a gente encerrar, a última pergunta, né, onde a oração e a prece, ela foi assim fundamental, uma experiência que você teve com Deus, que sem a oração, sem ali buscar ao Senhor, talvez você não teria conseguido, e ela foi fundamental e fez toda a diferença naquele momento. Pois é, um testemunho, Nicolas, que eu tenho do meu tempo ainda de seminário. Olha como que Deus se manifesta do modo improvável. Eu falo muito isso, que o nosso Deus é o Deus do improvável. Aquilo que é provável cabe a nós, a ele cabe o improvável. Quando eu estava, porque a minha caminhada rumo ao sacerdócio não foi muito fácil. Não cabe aqui os motivos, mas um dos motivos, até parece engraçado, é porque eu sempre tive facilidade de falar e reunir muitas pessoas, e tinha gente que não gostava disso, então tentaram prejudicar a minha caminhada. Graças a Deus, eu tinha um bispo muito bom, muito santo, Dom José Belvino, foi ele que me concedeu a ordenação, tanto diaconal como presbiteral, e ele sempre acreditou muito em mim. Mas quando eu estava no 4º ano de teologia, o nosso último ano antes do estágio, em vista a uma ordenação, o reitor chegou perto de mim com algumas colocações que algumas pessoas sugeriram que eu não fosse ordenado naquele ano. Que eu fizesse um estágio, ou fosse morar numa paróquia com o padre, ou talvez fosse estudar em São Paulo, porque eles achavam que o meu jeito de padre não era parecido aqui com Minas, um lugar menor, tinha que ser um lugar um pouco maior. E eu fiquei desesperado e muito triste. Porque o meu sonho da minha vida toda era ser padre. Eu brincava de missa quando eu tinha 7 anos de idade. E eu entrei, então, num desespero, chorando, e liguei para minha mãe. Minha mãe é uma mulher extremamente religiosa, né? Conhece a Cristo verdadeiramente, tem uma vida de santidade, é a minha coluna de fé, uma mulher que ora e que, né, e profetiza a bênção na minha vida, na vida do meu irmão. Aí eu liguei para minha mãe, desesperado, chorando. Minha mãe disse: olha, meu filho, o que eu posso fazer por você aqui é muito pouco. O que eu posso fazer para você é rezar. Eu rezo para você todos os dias. Ao invés de você ficar rezando, desesperado, procure aquele que te chamou. Procure o Senhor e coloque a sua vida para ele. Minha mãe disse assim: Christian, eu não peço para você nem ficar no seminário e nem para você sair do seminário. A única coisa que eu peço é que Deus faça na sua vida a sua vontade. Se a vontade de Deus for você ser padre, ninguém arranca. Se a vontade de Deus for você não ser um padre, talvez ser um bom pai, você pode sapatear que você não vai conseguir ordenar. E eu saí do seminário e fui aqui na nossa capital, em Belo Horizonte, tem uma igreja ali de São José. E entrei, fiquei chorando, nem conseguia rezar direito, e me incomodou, por isso que eu tento ser assim, o máximo acolhedor possível, porque eu ficava chorando, lembro até hoje, os pingos de lágrima caindo no banco, muitas pessoas olhando, e ninguém veio até mim. As pessoas não vieram até mim. Quer dizer, eu falei: mas não é possível. Hoje eu vejo, né? Mas uma palavra, uma oração, saber o que estava acontecendo. Aí eu chorei, fiquei ali um tempo rezando, e perto da igreja de São José, no quarteirão de cima, tem um shopping, é o Shopping Cidade, bem conhecido aqui na capital. Aí eu fui lá fazer um lanche. A hora que eu estava indo para o shopping, eu não me lembro qual é a denominação, não sei se é metodista, eu não me lembro, mas havia uma igreja evangélica, né? E eu passando, e eu estava chorando, e havia na porta uma obreira, acho que é assim que eles, o nome, né? Nós não temos essa denominação, mas eu acho que é isso. E ela viu eu chorando, e ela veio até mim. Falou assim: moço, vem aqui. Você sabe, meu filho, a gente chorando, para quem está afogado, o que passar se abraça. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: olha, eu estou vendo que o senhor está chorando, eu posso orar por você? Eu falei assim: pode. Ela me levou, eu lembro, dentro da igreja tinha um púlpito, cadeiras de veludo vermelho, bancos, e ali eu sentei chorando copiosamente, e ela orou por mim. Na oração dela, ela falou exatamente o que eu estava vivendo. Ela disse: Senhor, esse aqui vai ser um teu servo, ele vai pregar a sua palavra, ele vai te vender a sua família, fortaleça a sua fé, que ele não desanime, que ele possa ter sim. Parece que a mulher morava dentro do seminário. Ela não sabe
mas naquele dia, a oração de intercessão dela, que nem católica era, salvou uma vocação de padre. Porque não tem a ver com religião, tem a ver com a entrega do Pai. Tem gente que é católico que é mais crente do que católico. E tem gente que é crente que é mais católico do que crente. Pegou? Não. Porque não tem a ver com você estar no lugar, não é o local que vai fazer você, mas sim você que vai transformar o local, meu irmão, com a sua entrega, com a sua direção, com a sua conexão ao Pai. É disso. A oração me trouxe muito conforto. Eu não fui para o shopping, voltei para o seminário, fiz as minhas orações e no outro dia eu acordei com uma força indescritível. E foi através da oração de intercessão dela que eu me tornei hoje também um homem de oração. Eu tenho inúmeros testemunhos, mas eu achei esse muito interessante contar, porque está acontecendo o que nós estamos fazendo aqui, não é? Eu católico, você evangélico, mas a oração a Jesus foi a oração dela que alcançou meu coração. Aleluia. E me disse naquele momento as palavras que eu mais precisava ouvir. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus do improvável. Aquilo que parecia improvável foi o que confirmou naquele momento de dor a minha vocação. Deus ama os improváveis. Tá vendo? Padre, muito obrigado, viu, de verdade, pela sua palavra, pela sua oração. Te agradeço pela sua entrega. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Obrigado mesmo aí, de verdade. Amém. Que Deus continue abençoando também a sua vida e você na política, que continue levando como um ministério. Amém. Amém. Obrigado. Vou chamar o Álvaro e Daniel aqui. Um abração. Deus abençoe. Amém. Opa! Que alegria, Nicolas. Sou o Daniel. Álvaro e Daniel. Beleza. Pois, pessoal, seja muito bem-vindo aí, né? O 6º dia de oração e jejum aí pelo nosso país. A gente escutou aqui, né? Acredito que vocês estavam ouvindo aí também a palavra poderosa do Padre Christian, né? A sua oração também. Eu quero que vocês se apresentem, né? Eu acho que está com o violão ali, preparou um louvor para a gente. Que vocês aí, né? Para a gente louvar aí ao Senhor. Depois quero fazer a pergunta para vocês e a gente encaminhar aí para o encerramento. Sejam bem-vindos aí. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade de estarmos juntos para orar pelo nosso Brasil. Um beijo muito especial para o Padre Christian. E olha, a todos que estão aqui junto conosco, o nosso abraço, né, Daniel? Isso mesmo. Boa noite, Nicolas. Queria dizer para você que nós admiramos o seu trabalho e ver um político jovem levando a palavra de Deus aonde vai, para a gente é muito gratificante, porque nós, missionários da igreja, levando a palavra de Deus, sabemos o quanto o Brasil precisa de oração. Bom, Álvaro e Daniel, nós somos amigos e formamos a dupla em 2006 para cantar música sertaneja nos bares, na noite. E durante alguns anos a gente fez isso. Nós gravamos CD, DVD, nós somos de Curitiba. Nós temos até uma canção nossa que foi para uma novela da Rede Globo. E nós então tínhamos aí uma carreira promissora. Mas cada um a seu tempo, né? Tivemos o nosso encontro com Jesus, fomos tocados. Primeiro foi o Daniel. E depois, vendo, né, de perto o que Jesus fazia na vida dele, eu também fui atraído a conhecer Jesus. E aí, em 2015, nós iniciamos, na verdade, encerramos a carreira secular e iniciamos um trabalho junto à igreja. Né? E de lá para cá a gente vem viajando o Brasil e fora dele, levando a palavra de Deus através da música, testemunhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ouvindo... né, Álvaro, né? Isso. Engraçado, né, Álvaro, como a gente percebe que hoje na indústria da música você tem várias músicas assim que estouram, mas passam 2 semanas, o pessoal esquece. E você tem músicas como, por exemplo, Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E você, sim, pode ser da criança que vai nascer agora até o mais idoso, mais experiente, que essa música vai tocar, essa música vai fazer o efeito dela, porque ela provém de uma fonte, que te edifica, ela não é meramente uma música que estourou e fez o pessoal ter um entretenimento. Não, ela é uma música que acredito assim que é o próprio Senhor falando com você. Então as músicas, muitas as que eu aprendi, que me ajudaram a permanecer no caminho, não foram simplesmente músicas que estouram e depois esquecem, né?
mas foram louvores, né? Por isso que nós chamamos de louvores, né? Eu, como músico, né, a gente sente muito a música, né? A música tem um poder muito forte, né? Ela consegue fazer a gente chorar, ao mesmo tempo consegue fazer a gente sorrir. Se você vai para academia, você coloca uma música mais rápida, ela te anima. Ao mesmo tempo, se você colocar uma música, né, o pessoal do mundo aí, né, tiver acabado de acabar um relacionamento, coloca certo, pode piorar, né, dependendo da letra. E a música, ela obviamente é uma arte, né, divina, né, que Deus criou. Aleluia. E como é bom, né, a gente, né, louvar ao Senhor com o nosso talento. Parabéns, porque eu sei que não é fácil, né, a gente tomar uma decisão de se dedicar ao Senhor no meio da música. Parabéns, eu reconheço isso é muito generoso, né, no sentido Aleluia. de entregar o seu coração, porque enquanto muitos se preocupam pela parte financeira, a parte de fama, status, outros já vê por um lado realmente de propósito, né? E eu vejo que vocês têm isso. Exatamente. Glória a Deus. A gente entendeu, né, a nossa missão nessa terra e somos muito gratos a Deus por termos aberto os nossos olhos espirituais. E eu, ouvindo tudo que vocês estavam falando, né, me veio aqui um pensamento sobre esse aparente fracasso, né? Que até no começo da live alguém disse que não tem jeito, enfim, às vezes a pessoa está aqui assistindo, olha para a própria vida e diz, né, que não tem mais jeito. E se a gente olhar o cenário, por exemplo, da manjedoura, né, um parto naquelas condições é um aparente fracasso. E olha o tamanho, né, da graça daquele momento. Aleluia. E a cruz é um aparente fracasso. Então o mundo pode olhar para situações, né, nós podemos olhar com um olhar deste mundo para um fracasso, mas que Deus está daquilo fazendo algo que vai trazer ressurreição, vida, Páscoa. Amém. E é isso que nós oramos, rezamos, pedimos pelo Brasil e pelas nossas vidas, porque nós testemunhamos isso, né? Você falando da música, a gente foi também taxado de maluco, né? Você com uma carreira crescendo, ganhando dinheiro, de repente recomeçar, porque dentro da igreja católica, enfim, da música católica, não nos conhecia, né? A gente começou do zero. E aí nós temos uma canção que repercutiu muito, é uma versão, na verdade, repercutiu muito porque no dia do meu casamento, depois da conversão, eu fui pro altar, né, sacramentar com minha noiva o nosso relacionamento, que já tinha 8 anos. E essa música eu cantei, pedi ajuda do Daniel, de outros amigos, que cantassem comigo. E isso foi para a internet, viralizou. É uma canção que sempre nos pedem. E ela fala disso. A gente não vai conseguir cantar inteira aqui, pelo tempo, mas ela fala dessa busca, de alguém que busca, encontra e é transformado. Aleluia. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia! 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 Aleluia, Jesus. A minha alma se acender, o mundo todo renascer, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus também. Eu não sabia que essa música era tua, né? Com essa letra e tudo. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Poxa, Glória a sensacional. Deus. No meu Glória a casamento teve essa música, né? O Aleluia. Não com a letra em português, mas teve não sei se foi na hora. Ai, nossa, se eu falar coisa errada aqui, minha esposa. Vai devagar, vai devagar. Essa música aí se tornou o hino dos casamentos. Pois é maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu quero perguntar para vocês, Álvaro, Daniel, com relação à oração, né, que eu tenho perguntado para todo mundo, um momento, né, da vida de vocês, que vocês possam contar um testemunho de oração, né, onde a oração fez toda a diferença, onde ela foi, assim, primordial ali naquele momento. Se puderem e tiverem, né, para poder contar, fiquem à vontade. Claro. Sim, 2011 foi o ano derradeiro ali, onde eu estava em casa, e olha só, a gente fala que nada é por acaso, tudo é providência de Deus, né? Aleluia. Estava eu em casa ali, frustrado, um pouco triste, pensei, vou ouvir música no rádio. Liguei o rádio e, por providência de Deus, não era a música que estava tocando, era o padre Reginaldo Manzotti, que estava fazendo o terço da misericórdia, e ali tudo que ele falava parecia que era para mim, mas não parecia, era para mim. Então ali me emocionei, né? Então aos poucos comecei a voltar para a igreja, para os grupos de oração. Esse era o meu momento. Então, como o Álvaro disse, ele começou aos poucos a ver a transformação na minha vida, e chegou um momento já, 2 anos que eu estava na igreja, foi quando o Álvaro viu a minha transformação e ele quis conhecer o Jesus que estava transformando a minha vida, e foi quando então juntos começou então o processo de conversão. Então a gente fala que a misericórdia de Jesus, né, nos alcançou. Então a gente, se soubesse que era tão bom louvar ao nosso Senhor, nós tínhamos feito isso há muito tempo. Mas cada um tem o seu tempo, e o nosso tempo chegou e nós soubemos, né, bater naquela porta, e Deus abriu para nós, e nós hoje nos sentimos muito honrados por Deus nos permitir servi-lo. E olha aí, você falava, diga lá. Um segundo, porque eu estou votando aqui ainda online, que está acontecendo ainda a votação. Dá um segundo eu voto. Fica meio preto aqui, mas eu voto. Não saem da live, ok? Segura. Tá bom. Enquanto isso, pessoal, vai seguindo aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a dupla Álvaro e Daniel, só seguir a gente aí. Saiba que nós temos muitos louvores, muitas orações. Somos aqui de Curitiba, dupla católica, e a gente vai se sentir muito honrado se você seguir a gente, puder orar junto com a gente, né? Cantar junto com a gente os louvores. Nós também costumamos fazer lives de oração, né? Sempre pegamos aí períodos de oração, são desafios, são campanhas que a gente faz pelo Instagram também. Então será uma honra tê-los conosco. Nicolas, você falava da música, do poder que a música tem, e para mim a música foi a oração. Eu digo assim, que às vezes aonde a palavra não chega, a música ela consegue, ela é como a ponta da lança. Ela abre uma brechinha para que depois, então, venha toda a palavra de Deus para edificar aquela alma. E tem muitas pessoas que não são alcançadas com palavras, mas são alcançadas com louvores. A música ela tem esse poder de penetrar, né, meu irmão? Ela penetra, ela faz com que você realmente se entregue. Então, às vezes, tem muitas pessoas que elas se convertem não pela palavra, aquilo que, sabe, o longo da conversão ela vai acontecer pela palavra, porque é a palavra que transforma, a palavra que muda. Mas no primeiro encontro ela é quebrantada com um louvor, com uma canção. Então, realmente, a música tem esse poder de entrar e mexer com as estruturas, né? E foi ouvindo uma canção que o Daniel compôs, depois de me contar um pouco da vida dele, como estava sendo a caminhada dele na igreja, e aí ele me disse assim, que queria gravar um CD, né, um CD cristão, católico,
a dupla não ia terminar, a gente estava fazendo shows, a gente estava em plena atividade. Mas ele queria registrar esse momento. E aí ele cantou uma canção, né, me convidando para gravar com ele neste CD, então, que seria o CD dele, uma música. Eu pedi que ele cantasse, e ele então cantou uma canção que foi uma oração para mim, porque eu não tinha vida de oração, não rezava, eu não conhecia a palavra de Deus. Então essa música ela pede desculpa a Deus, né? Perdão. A música se chama Desculpe. E quando ele cantou, então, eu me emocionei e abracei ele. E a partir daquele dia eu disse a ele que mais do que cantar uma música naquele CD, eu queria conhecer este Jesus que estava transformando a vida dele. Aleluia. E a partir dali nós então juntos iniciamos, né, nós com as nossas, então, na época noivas, hoje esposas, iniciamos um caminho de fé e estamos aqui, unidos em oração, graças a Deus, para louvar e levar esse amor de Deus a mais corações. Com muito jejum e oração. Jejum de Daniel, 21 dias, fazemos bastante. Né? Agora em junho terminamos o jejum de Daniel, 21 dias, e sempre orando, porque nós precisamos realmente de jejum e oração, porque a gente sabe a batalha que a gente enfrenta, seja na política, na oração, na vida de família, como é difícil defender a família, e nós, como pais de família, nós temos isso no nosso coração, de defender a família, levar, né, o amor de Deus. A gente sabe o quão é importante estarmos com nossas armas, né, que é a oração, a palavra de Deus, né? E a gente é muito feliz hoje, né, levando a palavra de Deus. A gente, como eu falei, a gente admira pessoas assim na política, pessoas novas, levando a palavra de Deus. A gente sabe que não é fácil. Amém. Álvaro, Daniel, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado aí pelo louvor. É muito bom ver que existem pessoas que não somente cantam louvores, mas vivem eles, né? Isso é o ideal, né? Obrigado aí para o pessoal que está pedindo para falar com relação à reforma. Eu vou finalizar essa live aqui, porque é o combinado de não falar sobre política. Abrirei uma nova para poder falar rapidamente aí sobre a questão da reforma tributária, tá bom? Deus abençoe vocês. Daniel, é um prazer conhecer vocês. Um abraço. Tá começando aí agora a acompanhar aí as lives. A gente vai fazer 21 dias, então assim, a gente chega amanhã, né, nos 1/3 desse propósito pelo Brasil. Estamos fazendo não somente oração todos os dias, às 22 horas, mas também o jejum, tá bom? Então Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Então é isso, né, meu irmão? Glória a Deus por mais esse dia. Se você crê, escreva amém nos comentários, para que o Senhor ele venha alcançar a sua casa, ele venha alcançar aí a sua vida. É como o padre mencionou, que para a gente mudar algo, a gente precisa começar mudando dentro da nossa casa. Então que o Senhor ele possa alcançar a sua casa, ele possa alcançar a sua família no dia de hoje. E compartilha, sabe? Compartilha esse vídeo para que ele chegue mais e mais pessoas, para que a gente possa unir em oração com o Nicolas, unir em oração com os convidados dele, para que a gente possa realmente, verdadeiramente ser um povo que clama ao Senhor. Não é de religião, meu irmão. Não é religião. É sobre Jesus, é sobre Deus. É isso que nós pregamos. Nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É esse, tá? Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Ninguém vai a Jesus ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nós clamamos. Amém? Se você não aceitou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida, aceite o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida. Tamo junto, até a próxima. Se você quiser comprar o livro O Brasil Não É Para Amadores, vai ficar o link aí na descrição para você escolher a loja que mais, a livraria que mais se adequa a você aí. Tamo junto, até a próxima. Só o começo, bora lá. 4º dia amanhã. Tamo junto, hein?